Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos amados e queridos ouvintes. Nesta oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós estaremos estudando sobre a terceira bênção da justificação, que é gloriar-se nas tribulações. E um ponto muito importante para nós observarmos aqui nesta bênção, que entre as bênçãos da justificação colocadas por Paulo neste capítulo, ele vai explicar esta bênção. E isto é de extrema importância de entendimento, porque o apóstolo ele se preocupa em nos explicar esta bênção. Então nós vamos ler Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este texto é de extrema necessidade de entendimento, porque aqui nós vamos encontrar a descrição do período da vida de um crente ou de um homem em que ele alcançou a maturidade sentimental e a maturidade espiritual. Ou seja, ele entendeu Deus na sua multiforme sabedoria, como está em Efésios 3:10. E quando ele entendeu Deus na sua multiforme sabedoria, então ele tem condições de gloriar-se nas tribulações. Veja de que maneira o apóstolo ele vai nos colocar esta questão. Em primeiro lugar, ele diz assim: e não somente isto. Ou seja, ele havia descrito duas bênçãos que alcançam o homem justificado, que foram elas a paz de Deus e a esperança da glória futura. Então, essas duas bênçãos descritas pelo apóstolo são duas coisas que o homem natural, ele almeja, não é verdade? Porque o homem, ele gosta de ouvir sobre a paz de Deus. Ele gosta de sentir a paz de Deus. E a esperança também é algo que o homem busca. Mas o apóstolo, ele leva-nos a refletir com a expressão: e não somente isto. Ou seja, o evangelho de Deus, ele não é composto apenas de coisas que são boas aos olhos humanos. Porém, no evangelho existem coisas que aos olhos humanos nós não aceitamos ou não queremos para as nossas vidas, como o homem natural. É como o apóstolo explicou, que o homem, as coisas de Deus, elas são loucuras para o homem natural. E aqui nós encontramos uma dessas coisas que é loucura para o homem natural, alegrar-se nas tribulações. Isto é a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Então veja, em segundo lugar, após ele descrever esta questão com esta frase, e não somente isto, ele fala, mas também. Ou seja, essa expressão, mas também, nós entendemos que é o contraste. Que a nossa vida não é somente de coisas boas, não é somente de conquistas, mas nós temos aí as adversidades, as questões que não queremos viver, mas precisamos vivê-la. Ele diz assim, mas também nos gloriamos nas tribulações.
E aqui está a grande questão que é colocada pelo apóstolo. A questão de gloriar-se. Observem que vai além de uma alegria. A tribulação, ela produz uma glória. Ou seja, ela precisa produzir uma glória na vida do crente, ou uma alegria indizível. Então ele vai explicar. E aí ele coloca o motivo, o porquê. O homem, ele se gloria nas tribulações. E ele nos diz assim: sabendo que a tribulação produz. Observem que esta questão é a questão importantíssima para nós entendermos toda esta terceira bênção da justificação. Ou seja, o apóstolo está dizendo assim: eu me glorio na tribulação, porque eu sei o que a tribulação produz. Eu sei qual é o objetivo da tribulação. Tiago também trata dessa questão no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5. Ele diz: meus irmãos, tendes grande alegria o passares por várias provações. E aí, o versículo 2 está escrito: sabendo que a tribulação produz a paciência. E é interessante observarmos no ensino de Tiago que ele aconselha-nos que aquele que não tem esta sabedoria precisa pedir a Deus, para que Deus gere no coração dele ou do crente este entendimento de que a tribulação, ela produz a paciência. Então veja bem, sabendo que, ou seja, o que me dá alegria na tribulação é eu saber o que ela gera, o que ela produz no meu coração. Então o apóstolo, ele coloca diante de nós aqui neste texto o desencadeamento de algumas virtudes que são geradas nos nossos corações a partir da tribulação. E a primeira coisa que a tribulação gera nos nossos corações é a paciência. Ele diz: a tribulação produz a paciência. Observem que é uma palavra certa. Produz. De que maneira, então, a tribulação, ela produz a paciência? Porque ela nos leva a dependermos de Deus. A tribulação, ela nos leva a dependermos de Deus. Nós vamos observar o que Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 1, e do versículo 8 ao versículo 10. Aqui neste texto, o apóstolo está pedindo aos irmãos que os irmãos não sejam ignorantes a tribulação que sobreveio a eles na Ásia. E ele nos informa aqui que esta tribulação foi tão grande que eles foram sobremaneiramente agravados. E essa tribulação, então, ela tomou uma proporção que eles se desesperaram da vida. Ou seja, na vida do apóstolo e de seus companheiros não havia mais esperança. Aleluia! Então, o versículo 9 de 2 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo nos informa que eles haviam perdido a esperança e haviam sido sentenciados de morte. Porém, observem o que diz o final do versículo 9: para que não confiássemos em nós. O apóstolo está aqui nos informando que a tribulação que sobreveio a ele na Ásia, mais especificamente na cidade de Éfeso, tinha o objetivo de levar ele a não confiar em si mesmo,
mas confiar em Deus. Que maravilha! E então, nós encontramos aqui neste texto que o apóstolo fala: e o Senhor nos livrou e nos livrará. Assim diz o versículo de número 10. Então observem e entenda que esta compreensão, ela precisa estar na nossa mente. A tribulação, ela nos leva a dependermos de Deus, no sentido que somente o Senhor pode nos livrar. Agora veja bem, esta paciência produzida pela dependência de Deus, ou seja, você dependeu de Deus a um ponto de entender que somente Deus pode te livrar. Então você esperou a ação de Deus na sua vida. Então esta paciência, ela vai gerar em você a experiência. Ou seja, a Bíblia, ela tem promessa para aqueles que esperam no Senhor. Isaías, capítulo 40, o versículo de número 31 está escrito: os que esperam no Senhor. Observem que esta primeira parte é a paciência, o esperar, o confiar, o esperar confiando no Senhor. Então agora vem a segunda parte do versículo, que é a experiência. E o profeta diz: aqueles que esperam no Senhor, então eles terão a experiência das forças renovadas. Eles terão a experiência de ter asas como águia, de correr e não se cansar, de caminhar e não se fadigar. Então, o Espírito Santo, nesta oportunidade, o desejo do meu coração é que ele nos ensine a esperarmos. Aleluia! A esperarmos no Senhor, porque quando esperamos no Senhor, o Senhor age ao nosso favor. E quando o Senhor age ao nosso favor, então nós temos a experiência. Nós passamos a conhecer Deus de uma forma mais íntima, de uma forma mais clara aos nossos olhos. E isto é o que precisamos buscar. Agora observem que o apóstolo nos diz que a experiência, ela produz esperança. E isto é maravilhoso, porque quando conhecemos Deus pela experiência, este conhecimento, aleluia, que vem através da experiência, ela produz a esperança. E esta esperança, em primeiro lugar, ela não nos deixa confundido. Olha o versículo de número 5. Esta esperança, a primeira característica dela é não te deixar confundido. Você pode estar passando por a tribulação mais complicada, mas quando você conhece Deus pela experiência, por ter esperado nele, então essa esperança não te deixa confundido, porque você acredita, você vai saber, aleluia, no teu coração, pela experiência que você já teve com Deus, aleluia, que o Senhor, ele vai te ajudar e que você vai vencer mais esta questão. Bom, olha que coisa tremenda. Esta esperança produzida pela experiência, ela não traz confusão. Por quê? Porque na experiência nós conhecemos Deus na sua multiforme sabedoria, ou seja, nas suas várias maneiras de trabalhar na vida do homem. Por quê? A maneira que Deus trabalha na minha vida não é a maneira que Deus trabalha na sua. Não é a maneira que Deus trabalha na vida do seu irmão. Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um de nós. E entender isto
é muito maravilhoso. Entender isto é de extrema necessidade. É você entender que a tribulação que você passa é o Senhor, aleluia, te dando a oportunidade para você conhecê-lo. E este conhecimento que Ele quer que você tenha dele é para que você use-o para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Além de nós conhecermos Deus na sua multiforme sabedoria, como está em Efésios 3:10, também é uma forma de nós conhecermos particularmente. Jó, o capítulo de número 42 e o versículo de número 5. Jó, ele diz assim, que conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora eu o conheço de vê-lo. Agora eu o conheço por ter experiência, por ter sentido o seu trabalhar na minha vida, por ter, aleluia, sentido esta ação de Deus na minha vida. E isto fez toda a diferença na vida de Jó. E isto fez toda a diferença na minha vida. E isto fará toda a diferença na tua vida quando você conhecer Deus pela experiência, porque você terá conhecido na sua multiforme maneira de agir e você o terá conhecido particularmente. Amados, eu não tenho dúvida que o Senhor coloca diante de nós esta palavra e ela nos mostra a soberania de Deus, independente das situações que enfrentamos. E entendo também que a tribulação, como o apóstolo falou no capítulo 8 de Romanos e no versículo 18, que ele sabe, ele tem por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então este entendimento é de extrema necessidade. É você colocar na balança a tribulação e o que ela produz. É você colocar as suas dificuldades e entender aonde elas estão te levando. Aleluia. Agora vamos observar aqui que o apóstolo ele nos diz que esta esperança, em primeiro lugar, ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. O apóstolo, em toda a doutrina da justificação, ele não deixa dúvida que nós somos justificados, porque Deus se entregou. Porque Jesus, ele decidiu morrer pelos nossos pecados. E aqui ele está falando que o amor de Deus, ele está. Observe o tempo desta palavra, está. Não é esteve e nem estará. O amor de Deus, ele está derramado. De que forma? Na pessoa de Jesus. No sacrifício que Jesus efetuou. Aleluia, no sacrifício que já foi consumado para resgatar as nossas vidas. Então este amor de Deus, ele está derramado na onde? Em nossos corações, no nosso interior, no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso espírito. Aleluia, naquilo de mais profundo que nós possuímos como seres humanos, no nosso coração. E este amor, ele está derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observem que aqui é muito importante. Nós temos o Espírito Santo conosco. Nós temos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E a ação do Espírito Santo é fazer nós entendermos a palavra. E a partir do entendimento da palavra, oh, aleluia,
a nossa vida, ela é transformada. Nós somos gerados de novo, como Pedro, ele explicou isto, pela palavra. Meu Deus, o desejo da minha alma é que o Espírito Santo de Deus, através desta palavra, te dê o entendimento, que você possa compreender que as tribulações que nós enfrentamos hoje, elas não são para comparar com a glória, porque a glória é muito maior. Aleluia. E o que a tribulação produz em nós são coisas excelentíssimas, que é a paciência, oh, aleluia, que é a experiência e que é a esperança. E que esta esperança, ela não nos deixa confundidos, ela não nos deixa neste mundo tão conturbado, nós termos dúvida daquilo que Deus é, e daquilo que Deus faz, e daquilo que Deus fará em nós e por nós. Então, amados, que o Espírito Santo de Deus, aleluia, possa nos alcançar com esta grande verdade. Eu quero orar com você. Nós estaremos agradecendo a Deus por esta palavra, agradecendo a Deus por este entendimento. E nós estaremos então dando continuidade a este estudo, porque a cada dia que passa, eu percebo a mudança que o Senhor está produzindo em nossos corações, através do entendimento da palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, nesta oportunidade eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais esta oportunidade. E hoje nós entendemos aqui pela Tua palavra que as tribulações presentes, as angústias presentes, as realidades dos dias atuais, elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Papaizinho amado, aprendemos aqui, ó Deus, que precisamos termos maturidade espiritual e maturidade sentimental, e que esta maturidade ela acontece pelo entendimento da palavra. Então, ó Deus, assim, papaizinho amado, como o Senhor produziu, aleluia, no coração dos apóstolos, lá no livro de Atos, no capítulo 5, e o versículo de número 41, aonde a tua palavra nos diz que eles se alegraram por terem sido dignos de serem perseguidos pelo seu nome. Senhor, produza esta graça em nossos corações, para que possamos continuarmos levando a tua palavra, independente das circunstâncias que enfrentamos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Amém.